o Diogo Cruvinel, analista do Cruvinel. O Diogo Cruvinel já está conosco aqui, analista do TSE. Muito boa tarde, Diogo. Obrigado aqui por atender a Rádio Bandeirantes. Olá, boa tarde. Como vai, Danilo? É um prazer para mim atender vocês e todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Diogo, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou, né, que após mobilizações, campanhas direcionadas, o número de jovens naquela faixa de 15 a 17 anos com o título de eleitor subiu, né? É isso mesmo, Diogo? Essas campanhas, elas conseguiram reverter aí para cima as pessoas que tiraram, os jovens que tiraram o título? Sim, mas é importante a gente alertar para umas informações aqui. A gente vem reparando que nos últimos 10 anos, o número total de jovens nessa faixa etária aí, de 16 a 18 anos, vem diminuindo, e vem diminuindo por alguns motivos que a gente consegue identificar. Mas a questão é que, com essa campanha que o TSE vem fazendo para incentivar o alistamento de novos jovens a tirar o seu título de eleitor, o número, esse ano, em 2022, de novos títulos, ele é maior do que nos anos anteriores. Então, são duas informações importantes aí para a gente ver. Existe uma tendência de queda no número total de jovens eleitores ao longo dos últimos anos, mas existe um aumento muito significativo nesse ano de 2022. Essa queda no número de eleitores jovens ao longo dos últimos anos, a gente consegue explicar de algumas maneiras, né? Uma delas é de que a nossa sociedade está envelhecendo, a nossa pirâmide etária está invertendo. O número de pessoas idosas está aumentando e o número de jovens na sociedade está diminuindo. Então, uma consequência natural dessa redução no número de jovens na sociedade é até uma consequência esperada que o número de novos títulos eles também diminuam. A gente consegue identificar também uma outra razão, que é o seguinte: nos últimos 2 anos, em virtude da pandemia, as aulas presenciais para esse público jovem foram suspensas. E a Justiça Eleitoral realizava campanhas nas escolas justamente para as turmas de alunos dessa faixa etária para incentivar tirar o título. E com a suspensão das aulas presenciais foram suspensas também essas ações nas escolas. E um terceiro motivo que pode ter impactado para essa redução aí, que a gente percebeu em relação à última eleição para cá, é que em anos de eleições municipais, o comparecimento às urnas dos eleitores como um todo, não só da parcela jovem, ele costuma ser maior do que em anos de eleições gerais, como as que a gente vai ter esse ano, para os cargos de presidente, governador, deputados federal, estadual e senador. Então, a gente percebe uma mudança no perfil dos eleitores, do comparecimento desses eleitores. E a gente entende que nas eleições municipais a população está muito mais envolvida com a política, porque na maioria dos municípios do Brasil, os municípios menores do interior, todo mundo tem um parente ou um conhecido que, de alguma forma, ou é candidato ou está envolvido com campanha política. Então, as discussões políticas estão mais próximas da sociedade nos anos de eleição municipal. E esse ano é um ano de eleição geral, então o esperado em relação a 2020, que foi a última eleição municipal, é realmente uma redução. Mas a gente tem esse cenário como um todo aí, ele é bastante promissor. A gente teve a adesão espontânea de vários artistas nas redes sociais que entenderam a importância de mobilizar os eleitores jovens para tirar o seu título e o que isso significa para a nossa democracia. E atendendo ao chamado desses influenciadores, dessas celebridades, desses artistas, a gente percebe um aumento muito grande no número de jovens que estão solicitando o seu primeiro título. Diogo, você acredita que esse é o caminho, então, conversar mais com esse público, não é? Que são os influenciadores, são os artistas, que estão diretamente relacionados mesmo com essa faixa etária, com esse público, que conversam ali nas redes sociais, nas plataformas todas. Você acha que esse é o caminho, uma campanha mais nichada, focada, direcionada, do que às vezes grandes campanhas, não é? A nível nacional, e que às vezes você não consegue falar diretamente com o eleitorado mais jovem? Você acha que a tendência é por aí, então?
Acho que são as duas coisas, né? Uma não exclui a outra, né? Para nós, como eu disse, foi uma grande surpresa ter a adesão desses influenciadores, porque eles estão presentes nos meios onde os jovens estão, e eles têm uma facilidade de comunicação melhor do que as instituições públicas como um todo, né? Não é só porque é a justiça eleitoral, não. Mas o que eu acho mais importante, Danilo, é a gente perceber que a gente não tem que ter uma postura paternalista em relação ao jovem e nem dizer para o jovem que ele tem que tirar o título dele, tem que comparecer à urna pura e simplesmente. É muito mais importante para a democracia que o jovem tenha consciência de que o exercício do voto dele é um fator de transformação na sua realidade local. Ele deve se interessar por política e não simplesmente tirar o título e ir votar. Então, a gente incentiva que não só os jovens, mas toda a população acompanhe noticiário de política. A gente sabe que se uma parcela grande da sociedade não comparece às urnas para votar, os nossos representantes serão eleitos com o voto de uma parcela menor. E aí a gente vai ter um déficit de representatividade. Isso é muito ruim para a nossa democracia. O ideal é que a gente tenha o maior número possível de pessoas fazendo as suas escolhas, comparecendo às urnas de maneira consciente. Gustavo, então, na verdade, vamos lá. O que cresceu, o que aumentou foi o número de jovens de 15 a 17 anos com título de eleitor, que subiu de fevereiro para março, esse aumento de 45%. Mais ainda, o Brasil registra o menor número de adolescentes eleitores, isso desde março de 2004. Então ainda tem um longo caminho ainda pela frente, campanhas mesmo para mobilizar e atrair mais a participação dos jovens para a política. A gente está falando de um universo de quantos eleitores que estão já aptos para votar e tirar o título e que ainda não tiraram? Olha, a gente não trabalha simplesmente com um número total, porque isso aí é complicado. A Justiça Eleitoral ela tem capacidade de atender todos os eleitores para os quais os votos são obrigatórios e são facultativos. Esses eleitores na faixa de 16 e 17 anos, ou que tenham 16 e 17 anos no dia 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno das eleições, eles têm um voto facultativo. E eleitores de 18 a 70 anos têm um voto obrigatório. Acima de 70 anos, volta a ser facultativo. Então, a Justiça Eleitoral, ela não se preocupa, por exemplo, com metas ou expectativas. A gente está preparado para atender todos os jovens dentro dessa faixa etária que queiram tirar o seu primeiro título. Então, só para respondendo a sua pergunta aí, a gente tem de novos títulos no ano de 2022, no mês de fevereiro, de 15 a 17 anos, mais ou menos 200 mil novos títulos. E no mês de março, a gente teve 290 mil novos títulos. Então, aí, essa subida que você mencionou de 45% a mais. E a faixa etária que mais subiu foi a dos 15 anos. Né? É o pessoal que vai ter 16 anos no dia 2 de outubro e já vai poder votar, portanto, né, de maneira facultativa, que teve um aumento de 88,5%. É muita coisa. Ele subiu de 12 mil novos títulos em fevereiro para 23 mil novos títulos no mês de março desse ano. Então, a gente entende que a população jovem está correspondendo a essas campanhas que a gente vem fazendo e a essas manifestações espontâneas dos artistas. Então, a gente está bem, uma expectativa muito boa de que esse ano a gente tenha um aumento no número de novos eleitores jovens para as eleições. Apesar daquilo que eu disse, né? Por uma questão estatística e demográfica da nossa sociedade, o número total de jovens na sociedade vem reduzindo. E ainda assim, a Justiça Eleitoral está conseguindo alistar um número maior de novos eleitores. E o prazo está terminando, não, Gustavo? Exatamente. Olha, o eleitor que quiser tirar o seu título já pode fazer desde já. Quem estiver nos ouvindo aí, ou então os pais
que tem filhos nessa faixa etária, né, que vão completar pelo menos 16 anos até o dia 2 de abril, já pode, desde hoje, solicitar o seu título. Daqui a pouco eu vou dar o caminho. E esse prazo vai até o dia 4 de maio. Então, a gente tem aí pouco mais de 10 dias. A gente aconselha o pessoal não deixar para depois. Se puder fazer agora, já faz. E o procedimento é super simples, é rápido. Dá para fazer tudo sem sair de casa, pela internet, usando um computador ou um celular. Basta acessar a página da Justiça Eleitoral na internet, que é o www.tse.jus.br. Tem um campo lá de autoatendimento ao eleitor. Esse jovem que vai tirar o título pela primeira vez, ele precisa preencher um formulário com os seus dados pessoais e tirar algumas fotos. Ele tem que tirar foto dos seus documentos pessoais, comprovante de residência, um documento oficial com foto, e também uma selfie segurando o documento. É muito importante que essas fotos estejam legíveis, esses documentos estejam legíveis. E para os homens com mais de 19 anos, é obrigatório também o certificado de reservista. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Diogo Cruvinel, analista do TSE. O Diogo, queria aproveitar também, não é, e perguntar quem precisa trocar, não é, o de município, de domicílio eleitoral, de que forma isso pode ser feito? Tudo no mesmo endereço que você passou? Sim, essa pergunta ela é muito importante. Então, essa campanha não é só para os jovens, né, de alistamento. De alistamento, sim, mas o prazo do dia 4 de maio, ele vale para todos os eleitores. Isso por uma questão legal. Está na lei uma obrigação de que o cadastro eleitoral ele fique fechado 150 dias antes das eleições, que vai dar justamente no dia 5 de maio. Então, antes do dia 5 de maio, no dia 4 de maio, é a última data para que todos os eleitores que queiram fazer alguma alteração de domicílio. Então, por exemplo, da última eleição mudou de município, você pode solicitar no mesmo endereço que eu dei, www.tse.jus.br, vai lá no atendimento ao eleitor. A diferença é que não é para tirar um novo título, e sim para atualizar o título já existente. Aquela pessoa que mudou de domicílio dentro do mesmo município também pode solicitar a alteração no seu local de votação para que fique mais fácil, fique mais cômodo, né? A pessoa, importante falar também que pessoa que tenha alguma deficiência ou então que tenha adquirido alguma deficiência, por exemplo, de locomoção, a pessoa teve um acidente e vai precisar de algum atendimento especial no dia das eleições, ela pode também informar a Justiça Eleitoral para que a gente faça a transferência do local de votação dela para um local que seja mais acessível, né? O acesso dela seja mais fácil. E o prazo para esse pessoal todo é o dia 4 de maio. E como saber se tem alguma pendência aí com a Justiça Eleitoral, hein? Também dá para consultar tudo pelo site, no mesmo caminho. E aí, no caso, emissão de certidão ao eleitor. O eleitor ele vai ver se ele tem alguma pendência ali. Lembrando que pendência, nesse caso aí, seria o seguinte: o eleitor que não compareceu às urnas e também não justificou, ele vai ter uma pendência. O título do eleitor, já adiantando aí talvez uma próxima dúvida, né, dos nossos ouvintes aqui, ele só é cancelado se isso acontecer por 3 vezes. Então, ainda que o eleitor ele consulte a sua situação no site da Justiça Eleitoral e indique que ele não está quite, isso não significa que o título dele está cancelado. Ele pode votar. O título dele só vai ser cancelado em razão ou desse não comparecimento e a falta de justificativa no dia das eleições, ou então, se no município daquele eleitor teve alguma convocação para o recadastramento biométrico obrigatório e o eleitor deixou de comparecer. Ou seja, se a Justiça Eleitoral chamou os eleitores todos daquele município para se recadastrarem de forma biométrica e um eleitor deixou de comparecer, de atender a essa convocação, aí sim o título ele é cancelado. Diogo, tentando entender um pouquinho aqui também o assunto aí dos cancelamentos, os títulos cancelados.
Porque na sessão administrativa dessa semana, terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade aquela resolução que suspende para as eleições gerais de 2022 os efeitos dos cancelamentos de títulos eleitorais decorrentes aí de a revisão do eleitorado, né? Com essa decisão, os eleitores que estejam nessa situação vão poder votar normalmente no pleito de outubro. É isso mesmo? O plenário ele acolheu essa proposta por conta da pandemia. Como que está essa situação aí dos títulos cancelados, hein? Para essa situação específica de eleitores que tiveram o título cancelado por essa segunda situação que eu mencionei aqui, que é do não comparecimento a essa revisão, a esse recadastramento biométrico, aí sim essa decisão da Corte do TSE foi no sentido de que isso não tem efeitos para as eleições desse ano. As pessoas vão votar nas eleições desse ano, mas isso não tira a irregularidade do título. Passando as eleições, a situação do título volta a ser de cancelado, nesse caso específico de não comparecimento à revisão do eleitorado. Só que isso não é uma novidade, Danilo. Nas eleições passadas, de 2020, o tribunal, entendendo que num contexto de pandemia seria complicado a pessoa comparecer e até está suspenso o atendimento para recadastramento biométrico, isso já aconteceu. Então, não é a primeira vez que isso acontece, o tribunal está renovando uma decisão que já foi tomada anteriormente. Alguma previsão da retomada desse cadastro aí, o cadastro biométrico, Diogo? Olha, por lei, como eu disse, o cadastro ele fica fechado. É importante, a Justiça Eleitoral não pode fazer nenhum tipo de movimentação por uma determinação legal. E logo depois das eleições, pouco tempo depois, considerando aí segundo turno, eventual segundo turno, e aí vai depender da localidade da pessoa, esse cadastro ele volta a ser aberto. Então a pessoa pode novamente comparecer e regularizar a sua situação depois das eleições. Diogo Cruvinel, analista do TSE, ao vivo aqui conosco na Rádio Bandeirantes, para ajudar aqui o nosso ouvinte a entender direitinho então. A pergunta aqui da Cida Luz Ulmira. Essa forma, o cadastro biométrico, é o que tem cancelado os títulos? Ou são duas coisas diferentes, Gustavo? Tem o cadastro biométrico e tem também o não comparecimento e também a não justificativa do voto nas últimas três eleições. Sim, são duas situações diferentes, como eu expliquei, né? Uma delas é o não comparecimento e a não justificativa, porque é importante explicar isso também para o eleitor. Se o eleitor não comparecer no dia da eleição e ele não estiver no seu domicílio, naquele município onde ele vota, ele pode justificar. E essa justificativa, ela não conta como ausência. Então, o eleitor que quiser passar várias eleições seguidas, justificando, caso ele esteja fora do seu domicílio eleitoral, ele pode fazer isso sem problema, que o seu título não vai ser cancelado. Ele só vai ser cancelado se por 3 vezes seguidas o eleitor deixar de votar e também de justificar. Essa é uma situação. A outra situação é a Justiça Eleitoral ela vem passando ao longo dos últimos anos por uma revisão de todos os eleitores, que vão passar a ter um elemento a mais de segurança no momento da identificação para votar, para evitar que uma pessoa vote pela outra. A biometria é para aumentar essa segurança. Só que o trabalho de convocar todos os eleitores para fazer o seu cadastramento biométrico, ele é muito demorado e tem sido feito no Brasil inteiro. E a Justiça Eleitoral tem feito isso paulatinamente, dependendo do estado e do município, as convocações estão sendo feitas, e o eleitor que tiver num município em que a convocação já foi feita e ele deixou de comparecer, a consequência é o cancelamento. Então, são 2 motivos diferentes aí, e em ambos os casos é possível regularizar sim. Tá? Então, só para esclarecer, a Justiça Eleitoral não cancela título de ofício, sem razão nenhuma. A Justiça Eleitoral só cancela título se for por uma dessas 2 razões. Mais perguntas, mais dúvidas aqui da nossa audiência. O Fábio Yuco pergunta, Diogo, ainda existe voto em trânsito quando você se cadastra para votar fora do seu domicílio eleitoral? Sim, existe o voto em trânsito, sim, e é possível a pessoa informar que no dia da eleição ela não estará no seu domicílio.
E é possível, inclusive, já aproveitando essa pergunta muito boa do ouvinte aí, é possível votar, inclusive, no exterior. Então, se a pessoa souber que no dia das eleições ela estará residente estará no exterior, ela pode informar isso previamente à Justiça Eleitoral. O título dela vai ser transferido para uma seção especial, que é uma seção do exterior, e no dia das eleições ela comparece no país onde ela estiver, ela vai ter que comparecer ao consulado ou à embaixada para votar na urna eletrônica que estiver disponível lá. Só que no caso do eleitor que está no exterior, ele só consegue votar para o cargo de presidente. No caso do voto em trânsito do eleitor que está no Brasil, vai depender de onde ele está. Se ele estiver no estado dele, ele vai conseguir votar para os 5 cargos que estão em disputa esse ano, né? Presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Mas se ele estiver num estado da federação diferente do dele, ele vai conseguir votar em trânsito, mas só para o cargo de presidente. Mais uma pergunta aqui para o Diogo Cruvinel, analista do TSE. É o Rogério, motorista de aplicativo do Alto de Cotia. Faz tempo que eu não voto, eu não sei onde está meu título, não me recordo. Onde eu fiz meu título? O que fazer? Muito boa pergunta. Acesse o site www.tse.jus.br. É possível você consultar o número do seu título. E mais uma dica, é possível baixar o aplicativo para o celular chamado e-Título. Esse aplicativo ele permite que o eleitor ele tenha na palma da sua mão, de forma digital, de forma virtual, o seu título de eleitor com um QR Code que ele pode, no dia das eleições, simplesmente apresentar para o mesário do local de votação onde ele estiver. E esse aplicativo ele tem todas as informações, inclusive de onde votar também. Então, ele facilita muito. No caso dos eleitores que já tenham feito a biometria, o aplicativo ele mostra, inclusive, essas informações como a foto da pessoa. Tem mais uma pergunta aqui, Diogo, é do Aguinaldo Júnior. Aguinaldo Júnior, é obrigatório o cadastro de biometria aqui em São Paulo, capital? A biometria ainda está causando algumas dúvidas, né? Legal a gente esclarecer aqui a mensagem, a pergunta do Aguinaldo Júnior, Diogo. Olha, nesse momento, o recadastramento biométrico está suspenso em todo o país por conta da pandemia. Então, não existe obrigatoriedade para as eleições de 2022 do cadastramento biométrico. O eleitor, portanto, que não tenha feito o seu cadastramento biométrico, ele pode votar normalmente com o seu título de papel ainda, né, ou com o e-título, mas sem a informação da coleta da biometria, e aí ele vai ter que mostrar um documento para o mesário, né? Não basta ele comparecer com o aplicativo. Mas respondendo à pergunta, os eleitores todos poderão votar nas eleições desse ano, mesmo nos municípios onde não houve o cadastramento obrigatório da biometria. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, tem mais mensagens aqui. Tá animado hoje aí, hein? eu ia encerrar, mas olha, chegando várias perguntas, várias dúvidas, acho que é importante mesmo aproveitar que a gente está em contato aqui com o Diogo Cruvinel, que é analista do TSE. O Diógenes Martins, vamos ver o que ele pergunta. Pergunta aí, por favor, por que o voto no Brasil continua em atraso? Porque o voto no Brasil é obrigatório. É uma questão realmente que os ouvintes estão levantando, né? E aqui a gente abre espaço para todo mundo, então ele pergunta aí da obrigatoriedade aqui do voto, viu, Diogo? Essa é uma questão bastante interessante também. Eu sou cientista político e essa já foi uma das áreas de meu interesse para pesquisas. De fato, há em outros países a não obrigatoriedade do voto, mas a gente tem que entender que os países são diferentes. Em outros países, eles têm outros problemas, e para esses outros problemas, eles têm outras soluções. É o caso da urna eletrônica, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente vinha de uma tradição muito grande, de anos aí, de denúncias de possíveis fraudes na contagem e totalização dos votos em cédulas de papel, e foi isso que motivou a criação da urna eletrônica e acabou esse problema com contagem
de voto de papel e sumir voto, ou escrutinadores, na hora de fazer a contagem, marcar com X onde não tinha e anular um voto, ou então pegar um voto em branco, marcar com X e atribuir a contagem para determinado candidato. Então, esse era um problema que a gente tinha e foi resolvido com a urna eletrônica. O caso do voto obrigatório é mais ou menos no mesmo sentido. A gente tem que entender que no Brasil, o voto, ele antes de ser uma obrigação, ele é a conquista de um direito. A nossa população foi às ruas, para quem não se lembra, se manifestou pela volta do nosso direito de escolher os nossos representantes diretamente e não indiretamente como era, né, as diretas já. E o legislador constituinte de 88, ele fez a nossa Constituição e colocou lá que o voto ele é obrigatório justamente para fomentar uma participação maior da população na escolha dos seus representantes. É para evitar que uma pequena parcela da população que compareça às urnas escolha os representantes da maioria. Então, foi por isso que o voto se tornou obrigatório. E, além disso, tem outros problemas que a gente identifica em países em que o voto não é obrigatório, em que o voto é facultativo. Um comparecimento muito baixo dos eleitores nas eleições e esse percentual, esse grupo pequeno de eleitores que comparece nas urnas, no caso de eleição onde o voto é facultativo, esses eleitores eles têm um perfil muito específico. Então, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, em que a eleição não acontece num domingo, mas acontece num dia de trabalho. Quem vai poder se deslocar às urnas num dia de trabalho não necessariamente é aquela pessoa que sai para trabalhar 6 horas, 5 horas da manhã e volta à noite, e o seu patrão, às vezes, não vai deixar a pessoa se ausentar do serviço para ir votar. Então, isso acaba retirando do comparecimento das urnas uma parcela importante da população e uma minoria vai comparecer às urnas para votar e essa minoria ela tem um perfil específico com demandas muito específicas e preferências muito específicas que são diferentes daquela maioria que ficaria de fora no caso de um voto facultativo. Isso pode enviesar o resultado das eleições. Essa minoria ela pode escolher representantes que atendam os seus interesses e não os interesses da população como um todo. Em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Desculpe eu ter me alongado aqui na minha resposta, mas é porque é um pouco complexo mesmo. Agora, o que a gente tem que entender é que o voto é um direito da população. Isso tem que ser encarado como algo muito valioso. Não é simplesmente dizer, olha, estou sendo obrigado a comparecer às urnas no domingo. É importante que a população entenda que só dá para transformar a nossa realidade social por meio desse comparecimento e dessa influência na política que a gente faz por meio do voto e por meio da escolha dos nossos representantes. E aí uma dica final aqui é que os eleitores fiquem atentos não apenas às propostas dos candidatos, mas também dos partidos. Isso faz muita diferença na hora de votar para o legislativo. No caso das assembleias legislativas nos estados, que esse ano a gente tem eleições para deputados estaduais, para a Câmara dos Deputados Federais e para o Senado Federal. Então, nessas arenas do legislativo, o embate da política se dá muito pela atuação dos partidos. Então, é importante que os eleitores prestem atenção em quais são os partidos daquele candidato que ele está escolhendo e quais são as propostas desses partidos. Diogo, só para a gente encerrar mesmo, eu acho que é importante a gente abrir aqui espaço para os nossos ouvintes, né? 2 perguntinhas para a gente encerrar. O Cláudio mandou mensagem para cá falando que fez a mudança de domicílio tem 1 mês, pagou as pendências e que até hoje ele está esperando o TRE avaliar o processo e pergunta se essa demora é normal. Olha, o pedido, como a gente está se aproximando do prazo aí do dia 4 de maio, o número de pedidos está muito alto mesmo. E aí os servidores dos cartórios eleitorais no Brasil inteiro estão recebendo esses pedidos que são feitos pela internet e eles têm que analisar a documentação de cada um desses pedidos, ver se tem documento faltando, ver se está tudo legível, certinho. Agora, no caso dele de transferência de domicílio, o nosso Código Eleitoral é uma lei exige que ele esteja há pelo menos 3 meses
no domicílio novo dele, para fazer essa transferência. Então, isso pode estar sendo um motivo de alguma diligência ou até de algum indeferimento. Aí, no caso, eu não tenho como me manifestar sobre a situação específica do Cláudio. Mas o que eu posso dizer é que, de uma forma geral, a legislação, o Código Eleitoral, diz que para essas transferências, no caso de mudança de domicílio, não dentro do mesmo município, mas mudança de município, é necessário ter pelo menos ali 3 meses. O Edival mora em Sunny Valley, eu acho, Sunny Valley, na Califórnia, e pergunta como fazer a biometria para quem mora nos Estados Unidos. Não, nesse caso, o cadastramento biométrico teria que ser feito no Brasil, né? E ele estando residente no exterior, ele pode solicitar o voto dele para pessoas que estão no exterior, em trânsito, e para as eleições desse ano, estão suspensas as exigências aí de biometria, né? Então, nesse caso dele, simplesmente pedir para que ele vote lá onde ele se encontra. Saideira mesmo aqui, Diogo. O Serginho, de Fernandópolis, quem não votou na eleição passada e tem biometria, pode votar nessa? Deve votar. O voto, se ele tiver mais de 18 anos e menos de 70 anos, ele é obrigado a votar nas eleições desse ano. Então, o fato de não ter votado numa anterior não exime a pessoa da obrigação de votar nessa agora. O que ele precisa fazer, se ele não justificou, é entrar no site da Justiça Eleitoral, verificar se ele tem alguma pendência, né, que seria a não justificativa pela ausência de comparecimento às urnas, e muito provavelmente ele vai ter que pagar uma multa por não ter comparecido às urnas, caso ele não tenha justificado também. Essa multa é um valor super baixo, né, R$ 3,50. Dá para fazer o pagamento pela internet também, usando até Pix ou cartão de crédito. Ele tem que quitar esse débito com a justiça e aí sim ele vai passar a ter uma quitação na sua situação eleitoral. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o Diogo Cruvinel, que é analista do TSE, e explicando, ajudando aqui o nosso ouvinte, não é, a entender sobre o pleito, sobre as próximas eleições, regularização de título, a mudança do domicílio eleitoral, quem tem direito de votar, quem pode votar, também, não é, resolver as pendências aí eleitorais. Só para a gente encerrar mesmo, Diogo, por gentileza, o site onde o ouvinte pode acessar todas essas informações. www.tse.justiça.br. Ou o eleitor ele pode também acessar o site do respectivo Tribunal Regional Eleitoral do estado dele. Tanto faz, ele vai cair no mesmo formulário para ou tirar o título ou para fazer a sua regularização. Maravilha. Diogo, obrigado, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, pelos esclarecimentos. Imagina, é um prazer todo nosso esclarecer os ouvintes aí sobre essas questões tão importantes. Eu que agradeço o espaço.